dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada Continua, na nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Meu nome é Cristina e eu sou uma adicta. Eu estou limpa em recuperação há 4 anos, 11 meses e 19 dias. E eu vou chamar a convidada que está com a gente hoje para se apresentar. Por favor, companheira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir em horários diferentes. Meu nome é Karina, sou uma adicta e eu tô limpa há 12 anos e 20 dias. O dia mais importante é o dia de hoje, com certeza, que eu não usei e não vou usar. Obrigada, Karina. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Pessoal, vocês estão todos convidados a se inscreverem no nosso canal, deixar um joinha e fazer um comentário. Então vamos lá, Karina. Você pode dar início à leitura da meditação de hoje, 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, impotência e responsabilidade pessoal. Através da nossa inabilidade de aceitar responsabilidades pessoais, estávamos realmente criando nossos próprios problemas. Texto básico, página 14. Só por hoje. Meus sentimentos, ações e escolhas são meus. Eu vou aceitar responsabilidades por eles. Obrigada pela leitura, Karina. Eu gostaria de lembrar a todos que nos ouvem que nós não estamos aqui falando em nome de Narcóticos Anônimos, mas sim das nossas experiências pessoais em cima da meditação. Então, eu vou convidar você, Karina, a trazer para a gente uma reflexão em cima dessa meditação. A palavra está com você. Maravilha. Primeiramente, agradecer a oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência através desse texto. E a primeira coisa que me veio foi o quanto a palavra impotência pode confundir. Porque durante muito tempo eu aprendi que reconhecer a impotência era um alívio. E de fato é um alívio. Admitir que somos impotentes diante da adicção nos salva da ilusão de controle, do orgulho, da autossuficiência que só nos afundava. Porém, até que ponto essa falta de impotência vai me levar para um caminho melhor? Admitir essa impotência em qualquer área me leva para um caminho melhor. Eu sempre, no começo assim da minha jornada, eu justifiquei que eu era impotente para ser mãe, porque eu nunca tinha tido uma mãe, que eu era impotente para ter um trabalho, porque eu não tinha sido educada para trabalhar, que eu era impotente para ser uma dona de casa, porque a minha família não tinha me exigido que eu fosse na minha infância, então que eu não tinha sido doutrinada para ter aquelas habilidades. Então eu justificava que eu era impotente e me impedia de crescer, de me tornar uma pessoa melhor. Com isso, eu fui vendo quanto eu estava me impedindo de crescer. O tamanho de coisas que eu vinha perdendo. Porque o texto ele me traz que a impotência não é abandono de responsabilidade. Então eu demorei um tempo para virar a chave e entender onde eu precisava criar responsabilidade e o quanto eu não querer criar responsabilidade nas coisas me colocava numa condição de vítima. Porque quando eu retomei o controle da minha vida e falei, não, eu quero fazer coisas diferentes, fazer o que eu nunca fiz para ter o que eu nunca tive, eu comecei a ter ações criativas, comportamentos melhores, reagindo melhor às coisas como a vida se apresentava. Então eu comecei a fazer boas escolhas para minha vida. Escolher um bom relacionamento que me respeitasse, que não me tirasse do eixo, que trouxesse um bem-estar, que me valorizasse, porque aí eu não precisaria criar loucuras na minha cabeça que me tirasse do meu centro principal, que era me manter em recuperação. Comecei a ter responsabilidade dentro do meu trabalho, que é ter horário para chegar, horário para sair. Quando eu estou dentro do meu trabalho, eu me dedico a ele o melhor que eu posso, e aí o trabalho começou a dar certo. Quando eu empreguei responsabilidade nas coisas que eu acreditava não ser responsável, a vida foi ficando mais fácil, sabe? A vida foi dando certo. E não é uma ação tão simples escolher, porque durante muito tempo eu tive medo de escolher. Eu não escolhia porque eu sabia que todas as minhas escolhas me levavam para o fundo do poço. E depois de um tempo que eu vir a entender que eu já era capaz de tomar sábias escolhas através do trabalho dos passos na minha vida, me mostrou o quanto eu tinha crescido e que mesmo eu tomando escolhas sábias, escolhas positivas, que em algum momento eu ia ter que lidar com situações que eu ia errar, com situações que as escolhas delas não iam ser boas, mas que o mais legal era que eu estava errando em erros novos, que eu podia fazer escolhas diferentes e arriscar,
porque o meu medo sempre foi arriscar, sabe? O medo de errar, o medo de assumir riscos, o medo de falar para mim mesmo, poxa, a responsabilidade dessa falha é minha e eu não tenho outra pessoa para culpar. Então eu demorei um bom tempo para puxar essas responsabilidades para mim, porque por muito tempo era muito mais fácil culpar as outras pessoas pelas coisas erradas, porque eu nunca tinha tomado ação na minha própria vida. E aí hoje eu vejo uma outra pessoa, eu vejo uma pessoa que não tem mais medo de arriscar, não tem mais medo de errar, não tem mais medo de assumir a responsabilidade da vida, não só das minhas ações, mas daquilo que eu faço, do meu comportamento, do que eu escolho. A minha régua elevou muito porque eu aprendi a ter critérios na minha vida. Então hoje eu sei exatamente aonde eu não quero estar, com quem eu não quero estar, onde eu não quero ir, o porquê eu não quero ir. E isso também é uma responsabilidade, porque se eu viver uma vida ferindo os meus próprios critérios, ferindo os critérios que eu mesmo defini para mim, eu vou acabar me prejudicando, eu vou acabar conflitando nesses meus critérios e eu vou acabar vivendo mal. Então hoje, com essa régua mais elevada de definir exatamente quem eu sou e o que eu quero na minha vida, eu consigo hoje puxar a responsabilidade para mim, porque eu não fico mais me frustrando de ter feito coisas das quais eu não me agrado, das quais eu não quero viver, das quais eu estou na mão de outra pessoa e aí eu me coloco, poxa, como fui vítima do dia de hoje, porque eu estava num lugar que eu não queria estar e aconteceu isso comigo. Não, eu estava exatamente onde eu queria estar, porque eu escolhi estar nesse lugar. E isso eu estou falando de qualquer área da vida, seja trabalho, seja amigos, seja na minha faculdade, seja no meu relacionamento, porque a recuperação me permitiu hoje viver não só a sobriedade dentro de uma sala de narcóticos anônimos, mas ela me permitiu viver a sobriedade em vários ambientes no qual eu frequento hoje. Então, dentro de todos esses ambientes, eu tenho que assumir uma postura de uma adicta em recuperação. Dentro dos ambientes onde eu convivo, eu preciso ter uma atitude de responsabilidade, de falar, poxa, todas as minhas ações, elas terão consequências. Se as minhas ações terão consequências, eu preciso ser responsável pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, para aquilo que eu quero colher como consequência. Não é mais um peso, é uma dignidade, é recuperar o direito de conduzir a minha própria vida. É sair daquele lugar de vítima e assumir o lugar de protagonista da minha própria recuperação mesmo. Então, só por hoje eu não preciso mais resolver tudo, eu posso escolher ser responsável e só por hoje isso já é o suficiente, sabe? Porque quando eu assumo a responsabilidade da minha vida, eu me sinto capaz de tomar escolhas acertadas, de viver uma vida que eu quero viver e de saber o quanto eu evoluí, o quanto eu sou capaz hoje de ter uma vida diferente pelas minhas próprias escolhas e não mais por pessoas escolhendo aquilo que eu devo ou preciso viver. Obrigado pela oportunidade, só por hoje. Que partilha maravilhosa. Que dádiva, né? A responsabilidade é realmente uma dádiva. Eu quero agradecer em nome da região Grande São Paulo, sua presença, né? Ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente, contribuindo para esse serviço de levar uma mensagem de força, de fé e esperança aí para outras pessoas. Maravilha. Eu gostaria de lembrar a todos que nos ouvem que para ter a meditação completa, na íntegra, basta acessar o nosso site, é o www.na.org.br. E não se esqueçam que amanhã tem mais, pessoal, porque a jornada continua. Tamo junto.